Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. É o nosso desejo aqui, nesta passagem dessa lição maravilhosa, que iremos estudar sobre o título Timóteo, o jovem ministro, a lição de número 20 deste primeiro semestre de 2022. As lições que estamos estudando sobre biografias bíblicas, a parte 2, histórias do Novo Testamento. Então nós iremos comentar, estudar, analisar os textos, falando sobre Timóteo, um jovem ministro. Vamos aprender um pouco da biografia desse jovem. O verso áureo nos diz: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, o qual habitou primeiro em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Registrado em 2 Timóteo 1,5, já dizendo aí o apóstolo mencionando sobre o jovem Timóteo, tendo uma fé não finginda, um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor de Cristo. Então nós iremos, pela graça de Cristo, nosso desejo a todos que acompanham essa lição, de estarmos aqui estudando, analisando, porque tudo isso, em primeiro lugar, é para a honra e glória do nosso Senhor. Em segundo, para a nossa edificação, para que possamos aprender como os alunos na Escola de Cristo e transmitir a este mundo essas maravilhosas lições. Então nós iremos aqui iniciar com a pergunta de número 1. Em que momento crítico Paulo foi auxiliado por Timóteo e outros irmãos? Está registrado na Sagrada Escritura uma passagem em Atos, no capítulo 14, dos versículos 19 a 22. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações não importa entrar no reino de Deus. E nós iremos então fazer uma leitura no livro Atos dos Apóstolos. A irmã Patrícia irá ler na página 184, que nos trará a referência que Timóteo fazia parte desse grupo de irmãos que estava ali nesse momento em que o apóstolo Paulo foi perseguido e apedrejado. Entre os que se haviam convertido em Listra, que eram testemunhas oculares dos sofrimentos de Paulo, se achava alguém que se havia de tornar mais tarde preeminente obreiro de Cristo.
e devia partilhar com o apóstolo as provas e alegrias do serviço pioneiro em campos difíceis. Era um jovem chamado Timóteo. Quando Paulo foi arrastado para fora da cidade, esse jovem discípulo estava entre os que se puseram ao lado de seu corpo, aparentemente sem vida, e que ouviram, ergueu-se ferido e coberto de sangue, mas louvores dos lábios por lhe haver sido permitido sofrer por amor de Cristo. Então nós temos aí esse relato em que trata ali da perseguição de Paulo, né, e que o Timóteo, o jovem Timóteo, estava ali presente, né, ajudando, confortando, né, atendendo o apóstolo naquele momento. E o que nos traz a nossa mente um pensativo que mesmo o apóstolo sofrendo aquela perseguição, né, ele diz que dos lábios, né, era permitido, então, sofrer por amor de Cristo. O grande apóstolo Paulo. Então nós temos aí a primeira questão respondida, né? Que momento crítico, né, foi auxiliado por Timóteo e outros irmãos também que haviam ali. A segunda questão: como Paulo e Barnabé agiam quando se convertiam pessoas que se demonstravam promissoras para o envolvimento na seara do Senhor? Então, qual que era a atitude de Paulo e Barnabé, né? Por onde eles passavam evangelizando, né? E ali se convertiam pessoas e tinham pessoas que demonstravam, né, promissoras para o trabalho missionário. Nós iremos ler na página 186 do livro Atos dos Apóstolos. Essa lição se baseia especificamente nesse livro, um livro inspirado, maravilhoso, que nos traz muitos e muitos relatos sobre a igreja primitiva. Quando homens promissores e hábeis se convertiam, como no caso de Timóteo, Paulo e Barnabé, procuravam zelosamente mostrar-lhes a necessidade de trabalhar na vinha. E quando os apóstolos partiram para outro lugar, a fé daqueles homens não vacilava, antes aumentava. Haviam sido fielmente instruídos no caminho do Senhor, se lhes ensinara como trabalhar abnegadamente, com fervor e perseverantemente pela salvação de seus semelhantes. Esta cuidadosa instrução aos novos conversos era um importante fator no êxito notável que acompanhava Paulo e Barnabé, pregando eles o evangelho nas terras gentílicas. Isso. Então aí, através da leitura, nós vemos como os apóstolos agiam, né? De maneira maravilhosa, ali ensinando, incentivando, né? Colocando essas pessoas para trabalhar nessa obra de levar a mensagem, de levar a Cristo a este mundo. Vamos para a questão de número 3, que assim nos questiona: como se deu o reencontro com os fiéis em Listra? Naquela situação, que decisão o jovem Timóteo já havia tomado? Aqui em Atos, no capítulo 15, e os últimos 2 versículos, 40 e 41, nos dizem: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu e encomendando pelos irmãos a graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. No capítulo 16, do versículo 1 ao 3, diz: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome de Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual, dando bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio, Paulo quis que este fosse com ele, tomando, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então, através desses versículos, nós vemos aqui, né, como que se deu esse reencontro em Listra, né? Paulo e Silas ali confirmando as igrejas, né? Depois se encontraram em Derbe e Listra, né? Aonde encontraram um jovem discípulo, né? Timóteo, e Paulo quis então que ele fosse
juntamente com eles, para evangelizar, né? Para começar a pregar a palavra de Deus. E na página 202, a irmã Patrícia vai fazer a leitura, que também vai fazer um comentário na página 202 do livro Atos dos Apóstolos sobre essa passagem. Viajando através da Síria e Cilícia, onde fortaleciam as igrejas, Paulo e Silas alcançaram por fim Derbe e Listra, na província de Licaônia. Foi em Listra que Paulo foi apedrejado, e no entanto, vamos encontrá-lo de novo no cenário onde passara o período anterior. Ele estava ansioso por ver como os que haviam aceitado o evangelho por meio de seus esforços estavam enfrentando o teste das provações. Não ficou desapontado, verificou que os crentes listrianos tinham permanecido firmes em face da violência e oposição. Ali Paulo tornou a encontrar Timóteo, que havia testemunhado seus sofrimentos ao final de sua primeira visita à Listra, e em cuja mente e impressão então feita tinha se afundado com o passar do tempo, até que se convenceu de que era seu dever entregar-se inteiramente à obra do ministério. Seu coração estava unido ao coração de Paulo. Ele ansiava compartilhar das atividades do apóstolo, ajudando na medida das oportunidades. Então nós temos aí este relato, né, sobre essa passagem, né, de Paulo com Timóteo, né, e o seu desejo manifestado em pregar a palavra do Senhor. Na questão de número 4, que características eram vistas no jovem? Contudo, que precaução tomou Paulo? A irmã Patrícia irá fazer a leitura na página 203. Silas, companheiro de trabalho de Paulo, era um obreiro experimentado, dotado com o dom de profecia, mas a obra a ser feita era tão grande que foi necessário preparar mais obreiros para o serviço ativo. Em Timóteo, Paulo viu alguém que apreciava a santidade da obra de um pastor, que não se atemorizava ante a perspectiva de sofrimento e perseguição, que estava pronto a ser ensinado. Todavia, o apóstolo não se arriscou a tomar a responsabilidade de exercitar Timóteo, jovem não provado, para o ministério evangélico, sem primeiro certificar-se plenamente quanto a seu caráter e vida passada. Então, traz aí, né, as características, né, as qualidades desse jovem, né, que o apóstolo Paulo viu, né, e a segunda parte diz que, contudo, que preocupação tomou Paulo? Está registrado aqui em 1 Timóteo, no capítulo 3, e os versículos 6 a 7. Esse capítulo 3 de 1 Timóteo, ele tem o subtítulo, que é os deveres dos bispos e dos diáconos, né? Traz ali várias orientações para aqueles que querem estarem como pastores, né, do rebanho. E no versículo 6 diz que não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronto e no laço do diabo. Então o apóstolo Paulo, ele tomava muito cuidado, né, para que ninguém que viesse a exercer o ministério na igreja primitiva, de certa forma, viesse a desabonar esse trabalho, né, levar, em vez de avançar, atrasar o trabalho missionário. Então nós vemos aqui as características, né, e a preocupação que o apóstolo Paulo tinha com Timóteo, com o jovem Timóteo. Então nós vamos para a pergunta de número 5. Quem eram os seus pais e como havia sido sua educação religiosa? Assim, que decisão tomou o apóstolo? Em 2 Timóteo, no capítulo 1 e o versículo 5, diz aqui que, trazendo à memória a fé não fingida que em ti havia, que em ti há, o qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. E estou certo que também habita em ti.
E na página 203, que a irmã Patrícia irá ler, né, vem nos explicando, no livro Atos dos Apóstolos, né, quem era o pai de Timóteo. O pai de Timóteo era grego e a mãe judia. Desde criança, ele conhecia as Escrituras. A piedade que ele presenciara em sua vida doméstica era sã e sensata. A confiança de sua mãe e de sua avó nos sagrados oráculos lembravam-lhe continuamente as bênçãos que há em fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus era a regra pela qual essas piedosas mulheres haviam guiado Timóteo. O poder espiritual das lições que delas receberam conservou-se puro na linguagem e incontaminado pelas más influências de que se achava rodeado. Assim, a instrução recebida através do lar havia cooperado com Deus e prepararam para assumir as responsabilidades. Paulo viu que Timóteo era fiel, firme e leal, e escolheu como companheiro de trabalho e de viagem os que haviam ensinado. Timóteo, na infância, fora recompensado como vê-lo ao filho de seu cuidado, ligado em íntima associação com o grande apóstolo. Timóteo era um simples jovem quando foi escolhido por Deus para ser ensinador, mas seus princípios tinham sido tão estabelecidos por sua educação nos primeiros anos que ele estava apto a ocupar em seu lugar como auxiliar de Paulo. E, embora jovem, levou sua responsabilidade com humildade cristã. Então está aí, né, explicado, né, essa questão, né, sobre o jovem, né, quem eram seus pais. Então esse texto nos traz aí toda essa narrativa, né, falando sobre essa biografia de Timóteo. A questão de número 6. Por que Paulo aconselhou Timóteo a se circuncidar? Apesar dessa concessão, qual sempre era o ensinamento do apóstolo? E no caso de Tito, gentil grego, por que Paulo não cedeu à pressão de circuncidá-lo? Então vamos ler lá em Atos dos Apóstolos, na página 204. Como medida acauteladora, Paulo aconselhou prudentemente a Timóteo a que se circuncidasse. Não que Deus exigisse, mas a fim de tirar do espírito dos judeus aquilo que poderia servir de objeção ao ministério de Timóteo, de sua obra. Paulo devia viajar de cidade em cidade em muitas terras e teria muitas vezes ocasião de pregar a Cristo em sinagogas judaicas, bem como em outros lugares de reunião. Viesse a ser sabido que um de seus companheiros de trabalho era incircunciso, a sua obra seria grandemente entravada pelo preconceito e fanatismo dos judeus. Em toda parte encontrou o apóstolo determinada oposição e severa perseguição. Ele desejava levar a seus irmãos judeus, bem como aos gentios, o conhecimento do evangelho, e por essa razão buscava ele tanto quanto quisesse em harmonia com a fé, remover cada pretexto de oposição. E conquanto fizesse essa concessão ao preconceito judaico, cria e ensinava nada a ser a circuncisão ou incircuncisão, mas o evangelho de Cristo. Este era tudo. Então nós temos aí a explicação, né, do porquê que agiu assim o apóstolo Paulo. Nós sabemos que no início da igreja ali, até os próprios crentes, né, em Cristo, algum deles tinham esse preconceito, né, ainda estavam pendidos para a lei cerimonial, as ordenanças, né, ainda não haviam sido compreendidos 100% o ministério de graça de Cristo, né, que uma vez Cristo realizado o trabalho de sacrifício na cruz, né, as leis cerimoniais elas não teriam mais um objetivo, né, somente a lei moral, somente a lei dos 10 mandamentos seria seguida. Infelizmente, o apóstolo e todos os apóstolos tiveram uma certa dificuldade no início ali da igreja primitiva com as leis cerimoniais, né, com os ritos. Gálatas, no capítulo 2, do versículo 1 ao 5, também comenta essa passagem. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém
com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para de que maneira alguma não corresse ou não tivesse ocorrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se tinham intermetido secretamente e entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. Então aqui nós temos a explicação, né? Por que o apóstolo agiu dessa maneira, né, para com Tito, né? E nós vemos também na passagem que infelizmente, né, que ele fala ali, e isto por causa de, no versículo 4, por causa de falsos irmãos, né, que não haviam se convertido 100% ainda. Então houve essas barreiras, essas dificuldades que o apóstolo enfrentou, infelizmente, né, mas sempre levando a mensagem adiante. Agora iremos à pergunta de número 7. Como Paulo e Silas interagiram com Timóteo enquanto viajavam? E o que destacava no jovem? Talentos brilhantes ou uma piedade prática? Então vamos ver aqui em Romanos 16, versículo 21, é o que o apóstolo nos fala. Saudai-vos, Timóteo, meu cooperador, e a Lúcio, a Jóson e Sosipatro, meus parentes. E 1 Coríntios, no capítulo 4 e o versículo 17, também nos traz uma referência. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Então aqui traz o relato. Filho amado, o apóstolo Paulo era pai na fé, né, de Timóteo. E na página 204 do Atos dos Apóstolos, a irmã Patrícia irá ler, aí revelando a nós também essa pergunta, né, sobre como Paulo e Silas interagiam com Timóteo enquanto viajavam. Paulo amava Timóteo, seu verdadeiro filho na fé. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. O grande apóstolo muitas vezes puxava pelo discípulo mais jovem, interrogando-o acerca da história bíblica. E enquanto viajavam de um lugar para o outro, ensinava-lhe cuidadosamente a maneira de trabalhar com êxito. Tanto Paulo como Silas, em todas as suas relações com Timóteo, procuravam aprofundar a impressão que já se fizera em seu espírito quanto à natureza sagrada e séria da obra do ministro do Evangelho. Em sua obra, Timóteo buscava de Paulo constantemente conselho e instrução. Não agia por impulso, mas consideradamente e com calma reflexão, indagando a cada passo: é este o caminho do Senhor? Nele encontrou o Espírito Santo, que poderia ser moldado e ajustado como templo para a habitação da divina presença. Quando as lições da Bíblia são aplicadas na vida diária, exerce profunda e duradoura influência sobre o caráter. Timóteo aprendeu e praticou essas lições. Não tinha talento particularmente brilhante, mas sua obra era valiosa, porque ele usava no serviço do Mestre as habilidades que Deus lhe dera. Seu conhecimento de piedade prática distinguia dos outros crentes e dava-lhe influência. Então nós aprendemos aí na leitura, né, que ele tinha a piedade prática, né, ou seja, de grande valor. Ele não havia nele assim habilidades brilhantes, né, mas se entregava de todo o coração, né, e nisso o apóstolo viu. E a grande importância e reflexão que nós fazemos, né, é do apóstolo ensinar os mais jovens, né,
encaminhar os mais jovens, pois o apóstolo sabia que após a sua morte, né, haveria necessidade, sim, né, de outro assumir os encargos, né, de outras pessoas. Então isso é para nós também, da igreja, né? Nós temos sempre que estar treinando os jovens, os mais novos, né, neste caminho, para que possam, sim, assumir as responsabilidades, né, no ministério. A pergunta de número 8. Em realidade, o que é conhecimento nas mãos do inimigo? Em realidade, o que é conhecimento nas mãos do inimigo? 1 Timóteo, no capítulo 6, versículos 20 e 21. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições de falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. E numa meditação de 1971, na página 344, na meditação Vidas que Falam, nós iremos analisar um pouco, né, sobre essa pergunta. O mais elevado alvo dos nossos jovens não deve ser o excessivo esforço em busca de alguma coisa singular. Não havia nada disso no pensamento e no trabalho de Timóteo. Devem os jovens ter em mente que nas mãos do inimigo de todo o bem, o conhecimento sozinho pode ser um poder que os destrua. Foi um ser muito intelectual que ocupava elevada posição entre os anjos, que afinal se tornou um rebelde e muito espírito de superiores realizações intelectuais está agora sendo levantado cativo por seu poder. Os jovens devem colocar-se sob o ensinamento das Escrituras sagradas e entrecê-las em seus pensamentos cotidianos e na vida prática. Então possuirão os atributos classificados como mais elevados nas cortes celestiais. Amém. Então está aí a instrução, né, do conhecimento que pode trazer, não o conhecimento bíblico. O conhecimento bíblico a pessoa pode estudar, sempre está, é dever, né, de cada cristão estar estudando as Sagradas Escrituras, os testemunhos, para obter o conhecimento de Deus. Né? E traz aqui o exemplo, né, de Lúcifer, né, que havia grande conhecimento, né, que tinha ali grandes responsabilidades, né, e veio a ser um rebelde, conforme citado aqui no texto. A pergunta de número 9. Que trabalho Timóteo desempenhou com Silas na Bereia? E qual é a obra do evangelista? Então aqui em Atos, no capítulo 17, versículos de 10 a 14. E logo os irmãos estiveram de noite, Paulo e Silas, à Bereia, e estes chegando, lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram os mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram assim. De sorte que creram muito deles, e também mulheres gregas da classe nobre, não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. E no mesmo instante os irmãos mandaram Paulo para que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Depois, no capítulo 18, no versículo 5, traz aqui a referência. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. E no capítulo 19, versículos 22 e 23, enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. E no livro Evangelismo, na página 306,
e 37 também vem nos ajudar, comentando, né, sobre essa pergunta de número 9. Timóteo tinha vindo a Bereia antes da partida de Paulo, e com Silas tinha permanecido para prosseguir com a obra tão bem começada nesse lugar, e instruir os novos conversos nos princípios da fé. Timóteo foi mandado ir de igreja em igreja, realizando esse serviço e edificando as igrejas da Santíssima Fé. Devia fazer a obra de um evangelista. E isto é uma obra ainda mais importante que as dos pastores. Devia pregar a palavra, mas não assumir a liderança de uma só igreja. Então está aí, né, dito, né, respondido a questão de número 9, né, sobre que trabalho Timóteo desempenhou, né, e qual é a obra do evangelista. Nós vamos para a última questão dessa lição maravilhosa, a questão de número 10. Que preciosas lições os jovens aprendem da experiência de Timóteo. 1 Coríntios, no capítulo 16, versículos 10 e 11. E se for, Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, para que trabalhe na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois eu espero com os irmãos. E o sétimo comentário bíblico, sétimo volume, né, do comentário bíblico, na página 915, a irmã Patrícia irá fazer essa leitura, né, também respondendo à questão de número 10. Na experiência de Timóteo, encontrava-se preciosas lições. Timóteo era um simples rapaz quando ele foi escolhido por Deus como mestre, mas tão firmes eram seus princípios, graças a uma educação correta, que se achava apto para esse encargo importante. Desempenhava suas responsabilidades com mansidão cristã. Era fiel, inabalável e verdadeiro. E Paulo o escolheu para ser seu companheiro nos trabalhos e viagens. Para que Timóteo não se sentisse menosprezado por causa de sua juventude, escreveu Paulo: ninguém despreza tua mocidade. Podia com segurança dar-lhe esse conselho, porque Timóteo não era presunçoso e sempre buscava orientação. Deus usara a juventude de hoje como usou Timóteo, se ela se submeter à sua direção. É privilégio nosso sermos missionários de Deus. Ele lhes pede que trabalhem em favor dos seus companheiros, selecionem aqueles que vocês sabem estar em perigo e no amor de Cristo procurem ajudá-los. Como poderão eles conhecer o Salvador a menos que vejam suas virtudes em seus seguidores? Então está aí, né, respondido essa lição maravilhosa, né, que nos leva à compreensão de que Deus pode escolher qualquer um. Não precisa ser estudado, ter faculdade, né, um grande conhecimento aí do mundo. Não, Deus, ele usa, porque quando Deus chama uma pessoa, é o Espírito Santo que vai adiante, né, que vai trabalhar com essa pessoa, que vai inspirar essa pessoa, né, seja ele novo ou velho no Evangelho. Então tudo está na mão do Senhor. Que possamos, através dessa lição, estarmos aprendendo, né, mais da vida desses homens, desses santos homens, né, que deram a vida por essa obra. Que é meu desejo e oração que a bênção do Senhor esteja com todos, né, que possamos dar valor, né, a essas lições. Vamos estar compartilhando elas, levando as pessoas que não conhecem. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.